Estâncias turísticas da ilha de Moçambique, quase com lotação esgotada para a festa de transição do ano. Doenças diarreicas já atingiram 560 mil pessoas este ano e fizeram pelo menos 146 óbitos. Andry Rajoelina venceu as eleições presidenciais em Madagascar com 55,66% dos votos. Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. A ilha de Moçambique está com a lotação esgotada em quase todas as instâncias turísticas e hoteleiras. Os gestores afinam os preparativos para a grande noite de transição do ano, onde o requinte moderno mistura-se com o tradicional para proporcionar um momento único aos visitantes. Um destino turístico de eleição. A ilha de Moçambique prepara-se para acolher turistas com a hospitalidade de sempre. Este casal fugiu do frio extremo para sentir o calor tropical nas águas do Índico. This is my first time in Mozambique. I have been here now for 1 week and we love it. It's absolutely beautiful. E para além da natureza, encontrou a simpatia dos moçambicanos. I think the nature and the people, you know, and also the food. I mean everything. It's such a beautiful country and this island, you know. It's absolutely beautiful. Uma beleza natural que atrai cada vez mais pessoas de vários pontos do mundo. Um canto para repouso de lazer. O calor escaldante que se faz sentir por estas alturas do ano pode ser atenuado de várias formas. Na praia, na piscina ou consumindo gelados. Temos um pouco de sombra agora, mas é um bom sítio aqui. É muito nice. Agora, em verdade, estamos a fugir do sol. Apanhar um pouco de piscina aqui, algumas bebidas. É um bom sítio aqui. Nota positiva é que há cada vez mais moçambicanos a fazerem turismo doméstico. E quem percorre este país descobre a magia que hipnotiza gente de muito longe. Estou aqui com a família e também na perspectiva de valorizar o turismo nacional, né? Temos aqui locais muito bonitos e interessantes, temos a praia, temos a ilha e é muito interessante estar aqui. Mais interessante ainda é que quase todas as instâncias turísticas estão com lotação esgotada na ilha de Moçambique. Este fim do ano o hotel está completamente cheio já desde algum tempo e onde se hospedam pessoas do norte da Europa, de Portugal, de Brasil, moçambicanos, assim há de ser uma mistura de pessoas de diferentes origens. Dentro de dias vamos estar completamente preenchidos, mais 2 dias e temos o fim do ano e ao menos aí felizmente estamos completamente cheios. A ilha é o destino de muita gente, se até podemos dizer é interprovincial até o nível do país, então para dizer que em termos de restauração, os alojamentos também estamos bem preparados para receber os nossos hóspedes. Para a noite de transição de ano, não faltará o tufo, uma expressão cultural que faz parte do povo Makua, daqui de Nampula. Para a recolha do lixo que será gerado durante as festas, os gestores deste hotel decidiram promover uma jornada de limpeza no dia 3 de janeiro. Vamos manter a praia da ilha de Moçambique limpa, vamos abranger mulheres, crianças e toda a massa, que é para ver se a gente consegue manter a praia limpa da ilha de Moçambique. Enquanto isso, a falta de batata reno no mercado grossista do Zimpeto. Os vendedores veem-se obrigados a aumentar os preços e explicam que o fato deve-se à escassez da batata na África do Sul. É o desespero de quem já tinha prometido uma festa com batata aos seus filhos.
mas já não vai dar porque o preço está muito mais alto do que se esperava. Vamos consumir arroz, qualquer coisa que nós vamos ter, massa, uma coisa assim. Com o mês de janeiro à espreita, gastos a mais podem comprometer as matrículas dos meninos. Por isso, Joana também vai dispensar a batata reno na ceia do final de ano. 450, o que eu tinha previsto, não tenho. Se a situação já é complicada para quem queria comprar para consumo doméstico, pior é para quem queria revender. Para estes, sequer a batata. Por exemplo, agora já chegaram a dizer que não tem batata. Sim, anda dos caminhões, sim. Mas para tudo, há uma explicação. Uma importadora que não quis ser identificada explicou que tudo parte da África do Sul, de onde o produto é importado. Maior parte dos produtores de batata estão de férias, por isso há pouco produto disponível. Antes, aqui no mercado, entravam 20 caminhões por dia. E que tinha mas também na África do Sul. E agora aqui só entram 3 a 4 caminhões por dia. Mas a responsável pelo mercado está esperançosa quanto à resolução do problema e consequente redução dos preços da batata até ao final do ano. Porque também a procura desta semana não será como do dia 24. Então, eles realmente a tendência é de baixar o preço. Até a semana passada, um saco de batata de 10 kg estava a ser vendido a 300 meticais e hoje o preço subiu para 350 meticais. Mas produtos como tomate e cebola continuam com preços estáveis desde o início da quadra festiva. Já na Beira, embora os preços de produtos de primeira necessidade estejam com valores considerados acessíveis, os vendedores do mercado maquinino queixam-se da fraca adesão dos clientes. A nossa equipa de reportagem escalou o mercado do Maquinino esta sexta-feira para saber como vão as compras para a festa de final de ano depois de fechada a janela do Natal. Nos preços, nota-se de alguma forma uma ligeira descida para alguns produtos e uma manutenção para outros. Mas ainda assim, a procura é fraca, dizem os comerciantes. O feijão, mas o feijão não está mesmo a ser comprado, porque muitos não compram o feijão por causa de festa, não. Talvez muito mais é frango, ovo, batata, é que sai mais ou menos. O tomate subiu, antes estávamos a comprar a caixa 900, 800 meticais. Agora já, desde a semana passada, estamos a comprar a caixa 1500. Aqui dentro não tem movimento, não estão a comprar. Enquanto os vendedores reclamam, os clientes que aqui vêm mostram-se divididos nas suas opiniões sobre os preços neste mercado. Os preços são acessíveis, ainda não aumentaram lá tanto, está mais ou menos, dá para fazer compra. Só posso dizer que o preço da batata é que subiu um pouco em relação aos outros tipos de produtos. Quanto é que antes era a batata e quanto é que está agora? Estava a 35 meticais 1 quilo e agora está a 50 meticais. E para quem pensou que só as mulheres vão às compras, enganou-se. Agora já comprei cebola, assim vou comprar batata, falta óleo, e já comprei também caldo, muita coisa já comprei. Mas então, lá em casa, final do ano, não falha nada? Não falha nada, toda a família, todos estão convidados lá em casa. Produtos como frango, açúcar, cebola, ovo, óleo, feijão, peixe são os que mantiveram os preços. Porém, não se pode dizer o mesmo da batata reno, pimento, alho, cenoura, coco e algumas hortícolas. O Serviço Nacional de Migração decidiu alargar o horário de atendimento ao público por mais 2 horas. A medida, que vigora a partir de hoje, visa responder ao fluxo de pessoas que procuram documentos. Já é uma tradição. Durante a quadra festiva, o Serviço Nacional de Migração registra um número fora de comum de utentes nacionais e estrangeiros que procuram vários serviços. Foi pensando no fluxo de pessoas que a instituição decidiu que a partir desta sexta-feira até sábado da próxima semana, o setor público do Sename passa a funcionar até às 17h30. Devido ao aumento do fluxo de cidadãos que procuram os serviços de imigração para pedir documentos de viagem, decidiu estender o horário de funcionamento do setor público, que é o local onde são recebidos os pedidos de passaportes e de outros documentos de viagem,
vai passar a funcionar a partir de hoje, dia 28 de dezembro de 2018, das 7h30 às 17h30. Com esta medida, o Serviço Nacional de Imigração espera abranger um número maior, espera atender um número maior de cidadãos nacionais que a esta altura do ano procuram os Serviços Nacionais de Imigração para a obtenção dos seus documentos de viagem, normalmente o passaporte, o certificado de emergência. O porta-voz do Serviço Nacional de Migração deu ainda a conhecer o movimento migratório dos últimos dias, cujo pico foi registrado no dia 22 de dezembro. Desde o início da quadra festiva, da operação da quadra festiva, a 13 de dezembro de 2018, atravessaram os postos de travessia nacionais 377.966 viajantes contra 306.809 de igual período do ano passado, o que representa um aumento na ordem de 2%. O dia do pico foi o dia 22 de dezembro, com a passagem pelos postos de travessia de 46.444 viajantes, dos quais 28.080 passaram pelo posto de travessia Direção Garcia. Para esta quadra festiva, o Serviço Nacional de Migração espera a entrada de mais de 800 mil viajantes de várias nacionalidades, contra cerca de 700 mil que entraram no igual período do ano passado. Moçambicanos que trabalham nas minas da África do Sul pedem ao governo que o valor das pensões seja pago diretamente ao INSS e não através das instituições sul-africanas. A menos de uma semana para o fim do ano, a Comissão dos Trabalhadores Mineiros Moçambicanos na África do Sul e o governo reuniram-se esta sexta-feira para fazer o balanço de 2018. No encontro, os mineiros disseram que enfrentam dificuldades sempre que querem levantar o dinheiro referente às pensões, por isso pedem que os pagamentos sejam feitos pelo Instituto Nacional de Segurança Social. O desafio que os trabalhadores lançam é a conversão do novo sistema de contribuição sul-africano e o AIF para o INSS em Moçambique, onde o trabalhador não terá que deslocar à África do Sul para o levantamento do seu dinheiro de pensão. O Executivo considera justa a colocação dos trabalhadores mineiros e assegura que até o fim do próximo ano a questão estará ultrapassada. Esta ideia é uma ideia boa, é assim que tem que ser feito, uma parte do vosso desconto para a segurança social cá, por forma a que haja uma pensão aqui em Moçambique. Vamos continuar a aprofundar isto e acreditamos que em 2019 vamos ter uma resposta positiva. Temos que cumprir. Ainda este ano, o governo destacou alguns avanços no setor mineiro, com destaque para o pagamento de salários via bancos nacionais e compensação aos trabalhadores que sofreram doenças ocupacionais. O governo da Zambésia diz que a província beneficiou de reabilitação de mais de 4.000 quilómetros de estrada este ano, bem como foram repostas pontes e aquedutos. O governador da Zambésia falava à margem de um coquetel que ofereceu a várias individualidades nesta quinta-feira a propósito do final de ano. Na ocasião, Abdul Razak falou dos avanços do setor de estradas. Para o efeito, foi realizada a manutenção de 4.448 km de estrada, com uma execução de 93%, repostas as pontes sobre os rios Naminate, Mutuasse e aquedutos sobre os rios Nivo e Serema, na Estrada Nacional número 1, entre Mucuba e Alto Moocwe, praticamente concluída a asfaltagem dos 102 km da estrada Alto Benfica-Milange e está em curso a asfaltagem da estrada Mucuba-Lugela de 56 km de extensão. Falou igualmente dos avanços no campo da eletrificação. Neste ano, as vilas de Milange, Mulevala e Luabo foram energizadas pela rede elétrica nacional, bem como os postos administrativos de Mussarawa, Nzana, Chimbazo, Gueriça, e está em curso a eletrificação do posto administrativo de Bajone.
Decorrem os trabalhos para a instalação da central solar de Mucuba, onde já foram instalados 48 mil painéis solares dos 55.820 previstos. Na ocasião, os presentes apontaram as principais marcas de 2018. O facto do Estado ter conseguido superar as várias expectativas que se criaram antes de 2018, e este foi para mim o melhor que o Estado conseguiu fazer, é pôr a economia a funcionar, a avançar. Então, para mim este foi o melhor marco que o Estado pôde ter. 2019, o que é altura? Expectativas boas. Esperemos que consigamos sair desta crise, que haja mais desenvolvimento. Houve muito desenvolvimento, contribuição, e os objetivos que eu tracei todos foram atingidos. Estou feliz por isso. 2019, o que é que espera ver em Moçambique? Novas mudanças e a melhoria de vida para todos os moçambicanos. Do ponto de vista econômico, portanto, o país demonstrou os seus desafios. No entanto, o mais importante é o facto de vermos os moçambicanos a aceitarem esses desafios e a caminharem ainda mais para frente. Não há risco nem notificação de epidemias no país, apesar de se estar na época chuvosa. Neste momento, o país não tem cólera e o número de casos de doenças diarreicas e de malária reduziu em relação a 2017. Em 2018 tivemos menos casos comparativamente. A informação foi avançada esta quinta-feira pela Diretora Nacional Adjunta da Saúde, que explicou que, apesar de desde o início do ano terem sido registrados mais de 560 mil casos de doenças diarreicas e 146 óbitos, menos 52 óbitos que no ano passado, a situação epidemiológica do país está dentro dos parâmetros normais. Apesar de não estarmos com casos muito baixos, temos casos, mas são casos que nós estamos preparados para responder, são casos que o sistema está habituado a lidar com eles, em termos numéricos. Estão presentes ao longo de todo o ano, havendo períodos em que aumentam um pouco mais comparativamente a outros períodos. Idêntica situação registra-se em relação à malária, que não atinge níveis de epidemia, e os números indicam até agora menos 111 mortes que igual período do ano passado. Desde o início do ano nós tivemos uma redução significativa comparativamente ao ano anterior, em que baixamos de 7.180.033 casos e 851 óbitos para 7.024.815 casos e 740 óbitos. Então, em relação aos casos, reduzimos em 2% e em relação aos óbitos, reduzimos em 13%. Nampula, Zambésia, Cabo Delgado e Inhambane são as províncias que mais casos de malária apresentaram ao longo deste ano. O comandante provincial da PRM em Nampula desafia os membros da sua corporação a refletirem na busca de soluções que possam elevar os índices de operatividade através de estratégias de mitigação. São no total 1.128 os membros da Polícia da República de Moçambique em Nampula que ascenderam às categorias de oficiais superiores, subalternos e sargentos. Os patenteados juraram mais uma vez defender a pátria. Dirigindo-se a estes, o comandante provincial da PRM em Nampula apelou para maior empenho e dedicação. Queremos que esta cerimônia sirva de momento de reflexão na busca de soluções para elevar cada vez mais os índices de operatividade policial através da operacionalização de estratégias de mitigação dos males sociais que afetam as comunidades e em estrita coordenação e observância das leis vigentes na República de Moçambique. Este marco indelével
vai impor novos desafios nas vossas vidas e exigirá de vós maior responsabilidade e cometimento. Os patenteados revelaram que ao longo do percurso enfrentaram vários desafios até chegar-se a esta etapa. Passei por primeiro cabo, sargento, até hoje que estou a dirigir esse cargo de subinspetora da polícia. Continuidade com o desempenho da polícia que são atribuídos. Muito trabalho, muita exigência, muita cumplicidade no meu trabalho, nas minhas atividades dia após dia. Estar em defesa das populações, protegendo-os a eles e seus bens. Esta é a segunda cerimônia de patenteamento a realizar-se em Nampula neste ano que está a findar. Já em Inhambane, o governador Daniel Chapo aponta a purificação das fileiras da Corporação da Polícia como o principal desafio. Recentemente, houve em quase todo o país patenteamentos de várias ordem dos agentes da lei e ordem. O que a STV sabe é que o processo ficou sem muitos efeitos, particularmente na província de Inhambane, onde houve queixas e reclamações de progressões supostamente ilícitas. Questionado o governador da província sobre o assunto, disse conhecê-lo, mas que não se tratou do esquema de corrupção. Tratou-se pura e simplesmente da necessidade de obedecer à lei, obedecer aos estatutos, obedecer à orgânica interna, por forma que seja um processo extremamente legal. E isto é um processo normal, acontece em todas as instituições, mesmo ao nível da província, nos setores, nos distritos, estes processos acontecem e mesmo ao nível do Tribunal Administrativo há várias devoluções de processos por forma que possam obedecer à lei. Ainda sobre comportamentos desviantes dos agentes da PRM, a nossa equipa de reportagem tem conhecimento de um processo de roubo de gado bovino, cujo esquema envolveu o diretor de uma escola que teria usado sua viatura para o transporte dos animais roubados e supostos agentes da PRM envolvidos, pelo que o governador também confirmou conhecer o processo, que está a conhecer neste momento procedimentos legais de justiça. Neste caso, por exemplo, do roubo de gado em Murumbene, como naquele caso de Govuro, onde também houve atos preparatórios para a prática de um crime que talvez havia de culminar com um homicídio, a senhora, que é uma empresária da área madeireira no distrito de Govuro, estão envolvidos também funcionários públicos, portanto são professores e alguns deles até diretores das escolas. Estão neste momento a ocorrer processos crimes, portanto por parte da nossa polícia, mas também estão a ocorrer processos disciplinares que vão culminar com medidas claras, neste caso de expulsão ao nível da função pública. Portanto, a purificação de fileiras ao nível da corporação e ao nível da função pública toda é uma das nossas maiores tarefas como governo provincial. O governo de Inhambane congratulou o empenho da PRM pela forma ordeira de como decorreram muitos eventos de maior ímpeto e particularmente as festas de Natal e advertiu a continuidade de maiores esforços com vista a uma tranquila transição de ano. A delegação do partido MDM em Sofala acusou o STAI de estar a promover fraude ao remover algumas brigadas de recenseamento eleitoral a nível daquela parcela do país. A inquietação do MDM surge pelo fato do STAI estar alegadamente a remover postos de recenseamento eleitoral que vinham funcionando em pleno em alguns locais da autarquia de Caia, em Sofala. No entender do partido, esta prática viola os artigos 3 e 11, este último no seu número 1, ambos da Lei 8/2014, de 12 de março, que passamos a citar. Número 1 do artigo 11. O cidadão eleitor inscreve-se no posto de recenseamento eleitoral mais próximo da sua residência habitual. No distrito de Caia, o secretário técnico de administração eleitoral retirou 6 postos de recenseamento eleitoral que funcionavam plenamente desde 1994 a 2014. A população deste posto irá percorrer 212 quilômetros para EPC de Capacene para se recensear, custando para o efeito 200 meticais de transporte.
O MDM entende que esta situação acarreta custos à população. Por outro lado, o partido lamenta por não ter sido comunicado sobre a remoção. Por seu turno, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, afirmando que não houve remoção de algum posto de recenseamento, mas uma movimentação de postos para garantir que esteja num local que melhore o seu funcionamento. E isso precisa ser acarreado ao nível do terreno. Mas até agora a informação que nos vem do distrito é que não houve e nem haverá de fato a necessidade das pessoas se movimentarem para todos esses quilômetros aqui anunciados, porque houve apenas uma ligeira movimentação para que o posto realmente onde esteve a funcionar e excluindo evidentemente outras pessoas que naquela altura não tinham de fato se fixado de uma forma muito densa num ponto, para encontrar-se o meio termo. O Jornal da Noite sai para uma pausa e voltaremos dentro de instantes. Até já. De volta às notícias no jornal. Cooperativas defendem uma atuação conjunta das PME moçambicanas na captação das oportunidades de negócios a serem fornecidas pela indústria extrativa do setor de gás e petróleo já no próximo ano. O cooperativismo em Moçambique ainda é um desafio. O pacote legislativo que cria as cooperativas existe já há anos no país. Porém, a falta de regulamento e limitação deste ramo de atividade, segundo deu a conhecer esta sexta-feira à imprensa o diretor executivo da Associação Moçambicana para a Promoção do Cooperativismo Moderno. Um dos grandes avanços para o crescimento do movimento cooperativo seria o governo regulamentar a lei e depois aprovar, assim como em todo o mundo, o regime fiscal. O regime fiscal é uma tabela de impostos aplicável só às cooperativas. Cecílio Valentim fez saber ainda que o cooperativismo poderá ser a melhor arma para a captação das oportunidades de negócio a serem fornecidas pelas petrolíferas a partir de 2019. Juntamos, melhoramos a qualidade, resolvemos o processo de certificação e garantimos o fornecimento contínuo, porque os megaprojetos não querem ruptura. Se Moçambique tiver problemas de ruptura, eles já terão chances e oportunidade para trazerem, importarem esses produtos. Sobre o volume de negócio das cooperativas moçambicanas, o diretor executivo da Associação Moçambicana para a Promoção do Cooperativismo Moderno lamentou a falta de dados estatísticos. Já temos uma linha de financiamento que visa não só fazer o levantamento estatístico, mas também identificar o real contributo fiscal das cooperativas no país. Refira-se que a MPCM foi fundada em 2010 e atualmente conta com cerca de 90 cooperativas filiadas. O Conselho Municipal de Maputo homenageou hoje o embaixador da Venezuela em Moçambique, Marlon Labrador. A distinção é feita a propósito do seu contributo no setor da educação, em especial na Escola Primária Completa de Machacane, Covo. Numa cerimônia que juntou quadros do município de Maputo, da Embaixada da Venezuela em Moçambique e da Escola Primária Machacane, Covo, as boas ações levadas a cabo pelo diplomata venezuelano ao longo dos últimos 5 anos da sua missão foram exaltadas. Além da fortificação dos laços de amizade e cooperação entre Moçambique e Venezuela, Marlon Labrador foi reconhecido pelo seu contributo no setor da educação. Apraz-nos congratular as boas ações realizadas nesta escola do nosso município, por si, senhor embaixador, e pela embaixada por ser dirigida, e cujo resultado conferiu, que as crianças disseram ali, segurança, asseio, qualidade de ensino e comemorações condignas dos dias como o 1 de junho para os nossos alunos e as nossas alunas. O homenageado não escondeu a sua satisfação e disse que Moçambique é um país que está sempre no seu coração. Afinal, foi na capital moçambicana, onde além de ter sido bem acolhido, viu nascer a sua segunda filha. É com a vossa colaboração e o vosso apoio que consegui cumprir a minha missão, o meu papel como embaixador. A
persistência no trabalho na escola, senhor diretor, é produto de uma ordem do meu governo bolivariano. Acreditem vocês que sempre será com elevado espírito de entrega que farei muitas mais vezes tão imenso trabalho em favor das crianças. A reabilitação da escola Machaquene Covo, tudo isso que acompanhamos no vídeo, não foi sucesso pelo meu esforço sozinho, mas claro, com o apoio e colaboração do município e do governo de Moçambique. Além de agradecer publicamente ao diplomata, o edil de Maputo ofereceu-lhe objetos de arte conhecidos como a alma de Maputo, destacando que não se oferece a alma a qualquer um. Andry Rajoelina é o presidente eleito de Madagascar com 55,66% dos votos contra 44,34% de Marc Ravalomanana. O candidato vencido contesta os resultados e já submeteu uma queixa ao Tribunal Supremo Constitucional. Fim da disputa eleitoral. Andry Rajoelina foi esta quinta-feira declarado vencedor das eleições presidenciais que decorreram no dia 19 de dezembro. Rajoelina venceu o escrutínio com 55,66% dos votos contra 44,34% de Marc Ravalomanana, candidato que não aceita os resultados. Segundo Ravalomanana, a segunda volta das eleições foi marcada por fraudes premeditadas e violência, por isso os resultados devem ser invalidados. A equipa de Ravalomanana já submeteu uma petição ao Tribunal Supremo Constitucional que tem 9 dias para dar a última decisão. Os dois ex-presidentes haviam concordado que aceitariam os resultados destas eleições. Os observadores da União Europeia descreveram o processo eleitoral como calmo e sem fraude. Madagascar é um dos países mais pobres da África, com cerca de 80% da população vivendo com menos de $2 por dia. E o presidente da comunidade muçulmana, Inus Ismael, diz que Moçambique precisa buscar experiência eleitoral em Madagascar para compreender o processo democrático. No mês de novembro deste ano, Madagascar, país vizinho de Moçambique, observou eleições presidenciais e o presidente da comunidade muçulmana da Zambésia foi observador. Inus Ismael ficou impressionado com o processo e diz que Moçambique deve ir buscar experiência do processo de contagem dos votos. Tive o privilégio de participar nas eleições como observador em Madagascar. Eu acho que para mim foi uma questão muito importante estar lá a ver, portanto, como é que os outros países vizinhos também estão-se a esforçar para poder fazer a verdadeira democracia. Experiências que buscou em Madagascar, o que acha que há de exemplo para Moçambique? Eu acho muito interessante é que na contagem dos votos a população está lá a assistir. A abertura dos votos é uma questão muito aberta, muito prática, muito transparente. Eu acho que essa é uma experiência muito importante que nós devíamos acolher. É o contrário de Moçambique? Não digo que é o contrário, mas devia ser mais aberto. E também a Comissão Nacional de Eleições, que lá chama-se CENI, é independente, portanto tem uma estrutura independente. Acho que isso é muito importante para evitar pressões e influências. Lá em Madagascar tem esta componente. 45. Se em Madagascar os eleitores votam e aguardam no local para acompanhar o processo de contagem dos votos, na realidade moçambicana é contrária. Até porque os apelos têm sido votar e aguardar pelos resultados em casa. Aqui ninguém sai. Todos nós vamos estar aqui. Centenas de manifestantes da oposição protestaram ontem contra o adiamento da votação em 3 cidades da República Democrática do Congo. No mesmo dia, as autoridades congolesas expulsaram o embaixador da União Europeia. O processo eleitoral na República Democrática do Congo continua turbulento. Esta quinta-feira, mais de 100 manifestantes em Beni, uma das 3 cidades onde a votação ficou adiada, protestaram contra a medida da Comissão Eleitoral, tendo atacado um centro de isolamento do Ébola, com cerca de 20 pacientes que se colocaram em fuga. Os manifestantes também deslocaram-se à sede da Comissão Eleitoral, tendo a polícia usado gás lacrimogéneo e balas reais para dispersá-los. Ainda não se sabe se houve baixas. Ainda no mesmo dia, o governo congolês deu 48 horas à União Europeia para retirar o seu embaixador do país.
A medida é vista como uma vingança pelo fato da União Europeia ter negado suspender sanções contra 18 altas figuras do governo congolês, incluindo o candidato presidencial Emmanuel Shadary. Era suposto que as eleições da RDC tivessem acontecido no dia 23 de dezembro, mas devido a um incêndio provocado que destruiu 80% do material eleitoral, o escrutínio ficou adiado para dia 30 de dezembro, uma data que o presidente Joseph Kabila garante ser inalterável. Os republicanos e democratas continuam sem solução, neste caso à vista, para a reabertura do governo dos Estados Unidos, encerrado parcialmente há cerca de uma semana. A maior parte dos americanos culpam o presidente Donald Trump pelo impasse. Continua o braço de ferro entre democratas e republicanos sobre o projeto de orçamento para o ano 2019, que fez encerrar, em grande parte, o governo federal norte-americano. Era suposto que esta sexta-feira os democratas e republicanos debatessem soluções, mas o Senado decidiu adiar a sessão para dia 2 de janeiro. Em causa da paralisação parcial está a recusa do presidente Donald Trump em aprovar o projeto de orçamento elaborado pelo Congresso, mas que não inclui um fundo de 5 mil milhões de dólares para a construção do muro na fronteira com México. Os democratas, que são a maioria no Congresso, propõem 1,3 mil milhões de dólares para investir no sistema de vigilância das fronteiras. De acordo com o estudo da Reuters, 47% dos americanos inquiridos culpam Trump de impasse, enquanto 33% responsabilizam os democratas e apenas 7% acusam os republicanos. Esta é a terceira vez que o governo norte-americano sofre shutdown. Mais uma pausa no jornal, mas antes já a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Para a Zona Sul, Maputo, prevê-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 24. Para Xai-Xai, prevê-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 22. Em Inhambane, prevê-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 24. Para a zona centro do país, prevê-se uma máxima para a cidade da Beira de 30 graus e uma mínima de 25. Para Chimoio, prevê-se 28 graus de máxima, 22 de mínima. Tete, com 32 graus de máxima, 23 de mínima. Climane, com 32 graus de máxima e 25 de mínima. Para a zona norte do país, Nampula, prevê-se uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 24. Para Pemba, espera-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 23. E para Lixinga, prevê-se uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 17. Até já. Seguimos com outras notícias. Estão criadas as condições para a realização amanhã da tradicional Corrida São Silvestre, prova que encerra as atividades desportivas da Federação Moçambicana de Atletismo. Amanhã vamos ter a tradicional festa, a última corrida. A garantia do secretário-geral da Federação Moçambicana de Atletismo, o organismo responsável pela realização da tradicional corrida. Prevê-se que mais de 300 atletas participem no evento, entre moçambicanos e estrangeiros. Neste momento nós estamos a entrar para 300 inscritos e caso haja uma avalanche em termos de inscrições, vamos tentar subir para 350. As inscrições poderão prolongar-se até as primeiras horas deste sábado, dia do evento, caso a organização ainda não tenha inscrito o número desejado de atletas. Não havendo o número necessário e projetado para esta corrida, vamos abrir uma exceção nos primeiros 15, 20, 30 minutos amanhã. As premiações variam de categorias, entretanto, o grande prémio é de 10 mil meticais. Para a categoria de séniores, nós definimos 10 mil meticais, 7.500 e 5 mil. E para os populares e caldeirantes, portanto, os valores estão um bocadinho abaixo disso. A corrida São Silvestre inicia às 8 horas deste sábado. Atores e encenadores nacionais consideram que 2018 foi um ano positivo para a arte dramática. Na percepção de Gilberto Mendes, Venâncio Calixto e Joaquim Matavel, o investimento em novos grupos e a produção inovadora de peças concorreram para que o teatro chegasse a mais pessoas. Ao som de vários ritmos, fez-se o ano 2018.
Nos palcos, com ou sem promessa de morte, as peças não faltaram e, por isso, a Companhia de Teatro Gungu, que exibe suas peças há 26 anos sem interrupção, garante que os objetivos definidos para este ano foram alcançados, mesmo com a oscilação na adesão do público aos espetáculos. O nosso foco é sempre ter os espetáculos todos os finais de semana, e isso aconteceu, portanto, ao longo de todo o ano. Portanto, nós ficámos em temporada cerca de 6 meses com uma peça esgotada. Agora diminuímos o prazo para 4 meses, por um lado, para dar oportunidade aos grupos de rodarem, portanto, para que todos os grupos possam fazer uma apresentação nesse ano, e por outro lado, porque o público também já não repete tanto as peças como repetia antigamente. À parte, os êxitos alcançados pelo Gungu. 2018 foi muito produtivo, houve muitos espetáculos interessantes, houve inclusive agora no fecho do ano a ópera da ECA. Houve muitos espetáculos interessantes com propostas muito inteligentes e muito boas, e eu acho que o ano teatral foi bom. Neste ano, a Associação Cultural Girassol realizou mais uma edição do Festival Internacional Teatro de Inverno. Um festival que foi realizado não só em uma sala de espetáculos, como tem acontecido nas outras edições, mas em várias salas de teatro da cidade de Maputo e até espaços alternativos. Esta semana não existi. Essa semana não é social e tu achas isso positivo? Ah, mano. Fazer com que um homem viva uma vida de mentiras. Para o Grupo Girassol, este foi igualmente um ano promissor, porque em outros pontos do país o teatro fortaleceu-se. A cidade da Beira, particularmente, não tem parado naquilo que é a divulgação do teatro, naquilo que é novas estreias, novas produções que aparecem. Quelimane também já começa a ter um movimento teatral. Aceita que eu dei um nome. Você não desiste nunca, Luarmina Flor. Não me chame de flor que me dói. Me dói? É que eu não deixei filhos neste mundo. Ah, Luarmina, a culpa não foi sua. É que a senhora não encontrou um homem que soube lhe pousar. O que devia também sublinhar é que este ano, por exemplo, passamos a ter um prémio de cultura, de artes de cultura, que é promovido pela Nkulungwane, que também premiou a componente do teatro. E nesta categoria, Venâncio Calixto foi laureado figura teatral de 2018. Diz-se muito que não são os prémios que legitimam o nosso trabalho, mas é ao mesmo tempo um motivo, ou é ao mesmo tempo um pretexto de reconhecimento. Para o artista que se licenciou no curso de teatro pela Universidade Eduardo Mondlane, no mesmo ano em que encenou Lucrécia Paco, 2018 destaca-se por ter registado novas formas de se fazer teatro. Mais propostas novas, novos grupos, novas pessoas do teatro. Houve um dado muito importante logo no início do ano, que foi a primeira edição do festival de cenas curtas. Quase todas as semanas tínhamos teatro em diferentes centros culturais. Então foi um ano que houve muitas peças de teatro a serem exibidas. A grande produção encenada por Venâncio Calixto este ano foi a ópera da Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane, Moango e Moanga. Foi feita a partir de Bastiani and Bastiani, de Mozart. Apresentamos recentemente no Centro Cultural Universitário da UEM. Em termos de público, acho que foi um espetáculo de teatro este ano, e acho que nos últimos 5 anos que mais teve público. Tivemos mais de 1.300 pessoas, lotamos o centro e, acima de tudo, conseguimos fazer um diálogo entre a música clássica e a tradição moçambicana. Considerando os feitos deste ano, em 2019 haverá outras metas por alcançar. Eu acho que o teatro tem de sair daqui do centro da cidade, porque a maior parte dos seus fazedores não vivem aqui no centro. Precisamos do teatro lá no bairro. O desafio é que os grupos consigam fazer isso, ou pelo menos aproximarem-se disso. Estarem com uma produção regular e estarem com o público, com sala cheia, com espectadores, com seus espetáculos. Esse é o meu desejo. A nossa família, o álcool tinha antiquíssimas raízes. Bebíamos para fugir de um lugar
e tornámos-nos bêbados porque não sabíamos fugir de nós mesmos. O Jornal da Noite fica por aqui, mas o Noite Informativa está à porta com Gersil Xerinza nesta TV Notícias. Boa noite.